dia. Os resultados da rodada acabaram não ajudando o Figueirense e o próprio São Paulo, né, que perdeu na rodada e está muito pressionado por essa partida. Como é que imagina o jogo do Morumbi? É jogo para tirar proveito da situação do São Paulo? Bom dia. Em princípio, os resultados da rodada, assim, eu vou te dizer que eu nem assisti os jogos ontem, porque eu estava repaginando o São Paulo e preocupado único exclusivamente com o São Paulo. Eu acho que a gente foi a 27, não tem possibilidades de se manter com 27, então nosso pensamento é único pontuar. A gente precisa pontuar, a gente precisa ganhar jogos, e aí naturalmente as coisas vão se encaminhar. Falando um pouquinho do São Paulo, de forma nenhuma eu vou usar na minha preparação a pressão que o São Paulo está. É um grande clube, jogando em casa, e a gente tem que ter todo o respeito e saber que nós temos que jogar no nosso limite. Aí a gente passa a ter chances reais de voltar com pontos na bagagem. Falando em limite, né, a gente viu no jogo passado os jogadores saindo com câimbra, realmente eles foram ao limite, eles tiveram uma sequência de jogos muito grande contra adversários difíceis. Isso pode afetar o jogo de São Paulo? Pode ter que poupar alguém por conta do cansaço ou não? De repente, até em função do planejamento, a gente pode optar por uma peça ou outra diferente do que jogou. Mas, de maneira nenhuma, nós vamos perder em qualidade e perder nos quesitos que estão nos fazendo pontuar. Então, nós estamos trabalhando bastante pensando no São Paulo, até na equipe do São Paulo, a forma que eles vão atuar com a gente. E a gente pode tirar partido disso sem dúvida nenhuma. Porque em cima dos últimos jogos fora de casa, por exemplo, contra o Santos, foi um jogo que o Figueirense se defendeu, segurou o resultado. Contra o Fluminense tem um modelo que foi bom no segundo tempo. É um modelo a ser seguido, aquele segundo tempo contra o Fluminense, até em relação à estratégia de jogo, a postura de equipe. A gente vem variando, né? Acho que todas as partidas a gente vem alternando bastante as linhas, alternando bastante o espaço do campo que a gente está percorrendo naquele momento do jogo. E a ideia é essa, a gente sabe que nesse nível de competição, tudo que você fizer por muito tempo, a chance do adversário se encaixar em você é muito grande. Então a gente está buscando essa variação para poder surpreender de forma fracionada aí dentro do jogo. Tuca, 2 em 1. O Bruno Alves volta à zaga, você mantém o Nilei, e também o Rafael Moura, qual é a condição? Você dá um descanso nele em função daquele desgaste dele? Ou ele viaja? Nenhuma nem outra definida ainda. São possibilidades. Nós temos hoje zagueiros competentes e prontos para jogar, e a volta do Bruno também me ajuda com relação a possibilidades. E o Rafael, graças a Deus, não tem lesão. Então foi um desgaste realmente. A gente está vendo como ele se comporta nesses últimos blocos de treino, para a gente optar se nós vamos com o Rafael, se nós não vamos com o Rafael. Mas são possibilidades bastante interessantes. Mas o Bruno Alves não está confirmado se volta à zaga? Ainda não. Nós temos 3 zagueiros para jogar 2. Desses 3 vai sair a nossa zaga, que é o Erley, Nirley e Bruno. E nós vamos fazer a melhor opção aí até o último treino antes do jogo. E de qualquer forma, para o viagem? Se ele for aproveitado, sim. Se a gente optar pelo descanso, aí ele fica aqui recuperando e tratando e não viaja não. O Rafael não vai estar no banco. Ou ele vai jogar ou ele não viaja. Carlos Alberto, fica à disposição. Carlos Alberto à disposição. Mais uma opção boa aí que nós temos para esse jogo. Em relação ao jogo com o Atlético, ele conseguiu criar bastante oportunidades. Apesar de ter só um gol, mas tem 2 anulados. É algo que você vem trabalhando? É uma diferença que você tem notado na equipe? Olha, vai de encontro ao que nós estamos falando ali com relação à variação, né? A gente tem momentos do jogo que a gente tem que assumir as rédeas dele. E a gente tem feito isso com propriedade. Claro que qualquer jogo contra qualquer equipe nesse nível de competição, você vai passar por problemas dentro do jogo. E esses problemas você tem que solucionar marcando bem. E é isso que a gente está fazendo. A gente, quando os momentos do jogo não são nossos, às vezes até nem por opção nossa, mas pelo adversário ter crescido no jogo, a gente marca bem. Em outros momentos também a gente propicia a posse adversária como estratégia. E aí também a gente está se comportando bem. Então essa variação eu acho que está ajudando bastante a gente ter êxito. Até em função da transição do Figueirense ter funcionado, a saída de bola, ter funcionado bem nessa última partida, eu queria te perguntar na relação do Dodô Carlos Alberto. Tem o retorno do Carlos Alberto, tem o Dodô, né, que fez uma partida espetacular. Como é que imagina? Dá para encaixar? Os dois disputam posição ou dá para jogar com os dois? É uma possibilidade. Eu posso ter os dois, eu posso optar por um dos dois. Eu gostei muito do Dodô no último jogo, muito. Para mim o Dodô fez uma partida fantástica.
E o interessante com relação ao último jogo, a gente conversando, nós começamos a pontuar e cada um ou do nosso corpo técnico, ou da nossa diretoria, apontou um jogador que achou que foi bem. E a gente acabou cercando o elenco todo. Então isso prova que quando o coletivo funciona, as individualidades afloram, não tem dúvida disso. Então eu acho que a nossa batida é essa, mais uma vez ter um jogo coletivo consistente, que aí eu tenho certeza que individualmente eles vão muito bem, porque eles têm capacidade. A questão da transição para ti não muda, né? Dependendo do cara que estiver ali fechando o meio campo para frente. Porque é funções, né? A gente está estabelecendo as funções dentro do jogo e quem entra ali sabe o que tem que executar. Então não muda, mas eu volto a frisar, o Dodô fez exatamente o que eu pedi e com maestria, fez uma grande partida. Tuca, o Figueirense já teve alguns jogos às 11 horas da manhã, esse domingo é nesse horário, a CBF confirmou o jogo com o Flamengo lá no outro final de semana, também para as 11 horas da manhã no Pacaembu. É um assunto que está preocupando a comissão, aí eu não falo só de você, mas também a preparação física, a comissão como um todo. Pode ter muitos jogos às 11 da manhã, ao contrário de muitos concorrentes da parte de baixo que não têm atuado tanto nesse horário. Não, nós estamos tratando o assunto com leveza e eu parto do seguinte princípio: se eu trabalhar todos os dias que antecedem o jogo, cravando às 11 horas da manhã como problema, meu time vai entrar em campo achando que isso é um problema. Se a gente tratar com naturalidade, como a gente fez na Vila, e jogar o jogo independente do horário, a gente sofre menos. Então o jogo é às 11 da manhã, é fato. Não adianta eu lamentar. A gente lida com as possibilidades, adapta os últimos dias a isso e vamos trabalhar forte sem encarar isso como problema. Duas encerradas. O Tuca, o adversário direto, né? 27, 28, São Paulo com 28, né? Você disse que não dá para tirar proveito desse momento do São Paulo, mas é óbvio que o São Paulo vem pressionado, né? Muda taticamente para ti alguma coisa? Não só com essa pressão, o fato de jogar lá, explorar contra-ataques, ter um time mais rápido? Olha, a gente, como eu disse, nós vamos variar, mas nós vamos buscar jogar também. A gente sabe que quanto mais o tempo passa no Morumbi, mais a atmosfera do São Paulo fica pesada. E a nossa ideia, é claro, que é também isso, mas não usar como fato a pressão do São Paulo. Ali são jogadores experientes, jogadores acostumados, jogadores com históricos de seleção em outros países. Então a gente tem que entender que é um jogo dificílimo e, como eu disse, nós temos que viver intensamente o nosso momento e esquecer um pouquinho do São Paulo. Eu acho que se a gente fizer o jogo coletivo que a gente vem fazendo, a gente passa a ter muita chance. Como é que está a vida de Tuca como técnico agora, essa primeira semana? Como é que está? O cabelo está um pouquinho mais branco ou tudo tranquilo? Não, cara, igual. Eu não me preocupo muito com o entorno, eu gosto da essência, cara. Eu gosto de dar treino, eu gosto muito de comandar o jogo, eu gosto muito da preparação para o jogo, mas o entorno é o mesmo, cara. Não muda, interino, efetivo, é a mesma coisa. O negócio é conduzir bem aí para a gente ter êxito. Tuca, para fechar, deixa eu só voltar à questão do Rafael Moura. Ele não tendo condições, o Maurício seria um substituto natural pela característica, ou você pode mudar e ter, por exemplo, um Lince e Rafael Silva, dois jogadores mais de velocidade? Podemos ter dois de velocidade, podemos ter dois meia por dentro, podemos ter o Maurício. Estamos trabalhando com todas as possibilidades e treinando todas as possibilidades. A que eu achar que encaixou melhor é que nós vamos utilizar aí no domingo. Obrigado.